Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio. Oi, tudo bem? Só para te lembrar, antes de começar a ouvir esse episódio, vai lá, dá o like, dá o joinha, dá o curtir e dá o seguir. Vai no site do Foco em Produção e escuta todos os episódios. Tudo bem? Sou Vladimir Duarte, aqui em Foco em Produção. Queria falar um pouco sobre a COP30, mas não queria falar do evento em si. Queria falar da questão de hospedagem, basicamente. Quando o governo federal anunciou que o evento seria em Belém, eu entendo que isso, para uma cidade como Belém, que está fora do eixo dos grandes eventos, apesar de ter o Círio de Nazaré, é um baita de um evento religioso, move muitas pessoas. A gente viu aqui a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Mas é um evento único. E aí quando você anuncia uma COP30 que qualquer cidade quer receber, eu acho que as cidades que vão receber eventos como esse precisam se organizar. Mas o Brasil tem gente que sabe fazer evento, tá? Isso não faz sentido. Belém, que tem grandes artistas, né? Ou seja, tem produtores lá e produtoras que sabem mobilizar grandes ações, tá vivendo essa loucura de preços chegando a 1 milhão por 11 dias, assim, casas de R$1 milhão. Não faz o menor sentido. Isso denigra a imagem da cidade. Eu acho que Belém e o povo paraense, que estão ouvindo um filho de um paraense, Belém devia entender que isso é uma possibilidade para um mercado novo, que é o mercado de eventos, principalmente o mercado de eventos corporativos, que pode ter a cidade como um grande eixo, um grande local, com projetos de eventos mais específicos ligados ao meio ambiente e outras ações, é óbvio. A gente não vai viver só de meio ambiente, principalmente o mercado corporativo. Mas Belém podia aproveitar essa oportunidade para se fazer presente, se mostrar presente como uma opção para o norte do Brasil. E está sendo ao contrário. Então, quando você lê no jornal que, primeiro, os hotéis ficaram ofendidos que o governo federal está tentando um acordo. É o mínimo, né? Assim, não adianta cobrar do governo. O Brasil não é um país socialista. Eu sei que tem muita gente que acredita nessa baboseira, e desculpa estar colocando isso aqui no meio do foco, mas o Brasil é um país capitalista de livre comércio. E aí os hotéis dizem que fizeram investimentos, estão cobrando diária de R$5 mil. Meus amores, São Paulo, R$5 mil, você fica hospedado com direito o cara te pegar na sua casa aqui em Niterói e me deixar lá no quarto do hotel, escovar até meu dente. Isso, desculpa. Você está falando de realidades assim que não existem. Assim, R$5 mil uma diária para um evento como a COP? Não. $100, $300, preços praticados lá fora, ok, mas R$5 mil uma diária, 11 dias, R$1 milhão, chega a ser ridículo. Isso está acontecendo no Airbnb, nos sites de hotel, em sites privados, hotéis que a gente conhece da grande rede. Não faz o menor sentido. Falta uma visão de oportunidade para o setor hoteleiro, para o setor de novos negócios de Belém do Pará, para o Estado enxergar isso como uma oportunidade. É uma pena, assim, vai acontecer uma COP provavelmente esvaziada. Eu estou participando de pré-projetos aqui já, alguns projetos que a gente vai tocar, e estou vendo que as soluções é ficar em barco, e tem sido isso que tem sido a solução, né? Primeiro porque a rede hoteleira não existiu, não ficou pronta, não foi como na Olimpíada, que se construíram hotéis para receber os turistas e delegações. Isso não aconteceu em Belém da maneira que deveria acontecer, então assim, você tem pouca oferta para muita demanda, e aí o empresariado brasileiro, e me desculpa de novo quem gosta não de ouvir isso, está sendo muito espertinho, né? Porque R$5 mil a diária é falta de visão que o setor de eventos pode proporcionar algo muito maior. Bom, esse é um ponto, assim, eu acho que falta realmente, de fato, o Estado do Pará e a cidade de Belém do Pará entenderem que o mercado de eventos é um potencial vetor de negócios e de riqueza para a cidade. Então, enfim, eu acho que quem me ouve lá do norte do Pará, eu acho que estou aqui para trocar ideias, porque é uma pena perceber que isso está sendo tão mal gerido. Isso não tem a ver com o governo federal, gente. O governo federal não organiza a COP, tem um coletivo que está ligado com pessoas do mundo inteiro que faz a COP, e o governo tem seu papel de algumas atribuições, mas hospedagem não é governo federal. Então esse é um ponto. Eu tenho cá para mim que quando esses eventos acontecem, estão para acontecer, eu
eu penso que eles não envolvem profissionais de eventos, sim, produtoras e produtores. Eu preciso até pesquisar para não ficar falando aqui como se fosse uma besteira. Mas tem o cá para mim que de fato isso não acontece. Não faz sentido que ninguém da UNFCC, se eu não me engano, que é o nome da organização que gere a COP, e do próprio governo, né, que tem a Embratur, o Ministério do Turismo, dando apoio à secretaria, tem uma secretaria específica da COP, não enxerguem essa questão de envolver alguém que de fato entenda de evento. Uma pessoa específica de logística, enfim. Não adianta falar só de estruturas de palco, etc. Eu acho que tem que ter alguém de logística, basicamente, né? E o Brasil tem bons operadores. Profissionais do mercado de eventos e profissionais de turismo. Não faz sentido para mim que isso esteja acontecendo, dado que esse anúncio é um anúncio antigo. Belém, principalmente, no que concerne a construção do evento, teve tempo para se organizar, e se não tivesse, levantasse o dedo, ó, obrigado, presidente Lula, quando você mencionou, mas a gente não quer porque a gente não tem estrutura. E tá tudo bem, eu acho que esse é do jogo. Eu vi muita crítica aqui no Sudeste sobre, pô, mas em Belém não tem isso. Tem alguns colegas um pouco bairristas lá de São Paulo, principalmente, que é a cidade que eu mais trabalho. Pô, tinha que ser em São Paulo, óbvio que se fosse São Paulo era um pouco mais fácil, mas o trânsito é uma M, então também nunca é tão simples assim, ainda mais quando se movimenta muita gente. A gente sabe disso porque o Rio é uma cidade muito grande, a segunda maior cidade do país, e a gente vê nos grandes eventos que acontecem aqui, que são muitos, alguns até maiores do que em São Paulo, e a gente entende que tem uma logística de funcionamento na cidade que precisa ser repensada. Volta e meia você vê o prefeito fechando isso, né, bloqueando aquilo. E eu acho que essa questão da COP30 em Belém seria um ganho, volto a falar, um ganho muito grande para o Norte, mas se isso não está sendo visto de uma maneira profissional, está nesse imbróglio de hospedagem, uma questão de estrutura local que ficam reclamando, eu de fato preciso averiguar com parceiros que estão lá ou ouvintes que estão lá. Acho que Belém, como qualquer outra cidade, consegue resolver entregar um belo evento, não é por falta de equipamento, de pessoas. E de qualquer maneira, um evento feito no país, o Estado pode importar profissionais. Eu mesmo já fui chamado para 2 projetos lá, estou indo talvez para um terceiro agora numa negociação. Tem gente do Brasil inteiro para atender, com mão de obra qualificada para fazer o evento acontecer. E eu acho que precisa entender se lá na ponta, dentro da operação COP30 Belém, se tem pessoas. Por favor, se tem alguém me ouvindo, coloque aqui seu comentário, participe para que a gente possa discutir. A COP é um evento que vai acontecer e vai passar, e a gente vai saber de coisas depois ou não, assim como a gente soube na Jornada Mundial da Juventude, o famoso trator que afundou lá em Guaratiba, naquele toró que caiu um pouco antes, uma semana antes do evento, e foi parar em Copacabana. A gente sabe que essas coisas acontecem. Algumas com planejamento não acontecem, outras que não tem planejamento tem problemas, a gente já está, digamos, careca de saber disso, né? Então a gente precisa saber como Belém está tratando esse processo, para que isso não seja uma aventura que podia ter sido resolvido de forma melhor. Principalmente, eu vou dizer, principalmente pelo evento, porque evento é conteúdo. E o conteúdo da COP se faz muito importante no momento que a gente discute mudanças climáticas absurdas, né? A gente viu aí uma enchente recente nos Estados Unidos, a gente teve há 1 ano e meio uma enchente no Sul, e que de novo se repetiu 1 ano e meio, 1 ano já, 1 ano e meio, de novo se repetiu esse ano, não naquela escala. Então a gente está vendo que essa discussão da COP, o evento em si, ele precisa acontecer redondo e ele precisa acontecer cheio de público, o público que de fato define, né? As pessoas que estão vindo de outros países para discutir essa mudança. Então pensem, por favor, sempre em eventos com profissionais de eventos. Não dá para fazer evento com uma festinha da sua sobrinha, da sua filha. Claro, se você for milionário, como eu vejo com umas festas por aí, dá para fazer, porque o dinheiro contrata os melhores profissionais do mundo. Mas se é para pensar em fazer a festinha de criança, não façam a COP onde não tem espaço para se fazer uma COP. E nenhum outro evento desse porte. É isso, o Foco em Produção fica por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.